Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, verso de número 6. João 14, verso de número 6. Nós vamos ler esse versículo apenas. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. João capítulo 14, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler de novo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Queridos, eu quero pedir a permissão de vocês para voltar nesse versículo só no final da mensagem. Nessa semana nós tivemos e estamos vivenciando o feriado da Páscoa. É o maior e mais importante feriado do cristianismo. Maior que o Natal? Sim, maior que o Natal. A Páscoa é o momento mais sublime e mais importante da vida cristã, do cristianismo, do nosso viver como servos de Deus. É um tempo precioso, onde nós temos a oportunidade de repensarmos um pouco sobre o sacrifício de Cristo em nosso favor e de como as nossas vidas estão diante da realidade desse sacrifício. Apesar de que nos últimos anos e nos últimos tempos a Páscoa tem sido usurpada pelo feriado, pelas comemorações, pelos presentes e chocolates, nós precisamos, nesse feriado, pensar um pouquinho, parar um pouco e repensar, mais uma vez, no sacrifício de Cristo e como a minha vida está diante desse tão grande ato de amor. E nessa noite eu quero convidar você a olhar através dos evangelhos como foi a última semana de Jesus, a semana mais importante do mundo. Pode se assentar, querido. Que Deus se permitiu ser crucificado pelos homens, a semana em que o mundo experimentou o que é o verdadeiro amor. E essa semana ela poderia muito bem ser considerada um grande filme desses famosos, que ganham muitos prêmios, de grandes e robustos orçamentos, que todo mundo faz fila nos cinemas para ver. Certamente, a última semana de Jesus, chamada por alguns de Semana Santa, daria um filme nota 10, porque ela é cheia de reviravoltas e momentos assim inesperados, que fazem com que o enredo seja fantástico. Vamos dar uma olhadinha nessa última semana de Jesus como homem e ver o que aconteceu e como que foi o caminho do nosso Senhor até a cruz. A semana começa em João capítulo 12 e ali diz a Bíblia que Jesus estava na casa de Lázaro. Lázaro, o mesmo homem que Jesus havia ressuscitado depois de 4 dias estando morto. Ali, em Betânia, que era uma aldeia perto de Jerusalém, Jesus inicia a sua semana, a sua caminhada até a cruz. E ali naquele lugar acontece algo fantástico. A Bíblia diz que Jesus está ali jantando, seus discípulos Lázaro, Marta e Maria, a irmã de Lázaro. E a Bíblia diz que Maria vem por trás de Jesus e quebra um vaso de perfume, de nardo, e despeja aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, e aquele perfume vai escorrendo sobre todo o corpo de Cristo, e todos ficam impressionados naquela sala, mas alguns dos discípulos, principalmente Judas, que era o tesoureiro do grupo de Jesus, pensa o seguinte: que dinheiro jogado fora, que dinheiro jogado fora, para quê? Se nós vendêssemos esse perfume, nós conseguiríamos uma verba fantástica para dar para os pobres. Mas aí o texto de João faz um adendo, e o adendo é o seguinte: o texto bíblico diz que Judas pensou aquilo porque era ladrão, porque o dinheiro que era colocado ali na cestinha, Judas passava a mão num punhado dele.
E nesse primeiro dia, nessa primeira cena da semana de Jesus a caminho da cruz, nós somos impactados com dois personagens. O primeiro é Maria. Não tem como você não ficar impactado com a atitude dessa mulher. Ela entregou a Cristo tudo o que ela tinha, o melhor que ela possuía. E aqui, quando nós vamos entender um pouco o que era o perfume de nardo, nós vamos compreender o que Maria fez. Nardo era o perfume mais caro que existia no mundo naquela época. 1 grama desse perfume custava 1 denário. 1 denário era o salário de um trabalhador braçal durante o dia. Ou seja, você trabalhava o dia inteiro para ganhar 1 denário. 1 grama de um perfume de nardo custava 1 denário. 1 denário. Era o perfume caríssimo. Ele era importado, não vinha de Israel, era lá das montanhas do Himalaia que vinha esse perfume. Não era qualquer pessoa que conseguia comprá-lo. Você não chegava em Israel numa perfumaria e dizia assim: ó, me vende 2 frascos cheios de nardo. Não se comprava assim, o dinheiro era muito caro. Comprava-se grama por grama e ia se ajuntando. E por que Maria fazia isso? Simples, porque as moças em Israel economizavam e compravam o máximo de nardo que elas podiam, porque na noite de núpcias, quando elas se casavam, na primeira noite que elas passariam com seus maridos, elas se perfumavam com aquele perfume. E dizem os estudiosos que aproximadamente Maria tinha ali 500 gramas de nardo, o que daria mais ou menos um ano e pouco de salários pagos para conseguir aquele perfume. E olha que fascinante, Maria chega até Jesus e despeja tudo. Ela não guarda uma gota. Ela não guarda 1 grama. Ela quebra aquele vidro, aquele vaso sobre Jesus e despeja sobre ele o que ela tinha de melhor, de mais excelente. Maria é um personagem que nos ensina que para Jesus só podemos entregar o melhor. Que quando estamos diante de Cristo não podemos fazer o mais ou menos ou o que dá. É sempre o melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, o melhor da nossa dedicação, o melhor do nosso empenho, mas acima de tudo, a totalidade do nosso coração. Maria só foi capaz de esmigalhar e espedaçar aquele vaso e derramar todo aquele perfume em Cristo, porque o seu coração já pertencia ao Senhor. E quando o nosso coração pertence ao Senhor, ele tem um desejo muito profundo: fazer o melhor para agradar aquele que nos salvou. Maria fez o melhor. Ela entregou o que ela tinha de mais excelente: o seu coração, a sua vida e aquele perfume. O outro personagem é Judas. Não tem como não olhar para Judas nessa situação, pois João faz questão de dizer que Judas pensou na sua mente que aquilo era um desperdício porque ele queria o dinheiro. Ele queria o dinheiro. E eu confesso para você que Judas é um personagem que me espanta, porque Judas foi um dos 12 apóstolos, foi chamado por Cristo no começo do ministério de Jesus. Judas viu Jesus andar sobre as águas. Judas viu as multiplicações dos pães e dos peixes. Judas viu Lázaro ressuscitar. Judas viu cegos verem. Judas viu aleijados andarem. Judas viu todos os grandes milagres de Cristo. Judas estava presente com Jesus em todas as situações, bem dizer. Ele andava lado a lado, mas parece que todo o tempo que ele andou com Jesus não serviu para nada. Parece que todo o tempo que Judas esteve com Cristo não lhe adiantou para nada, pois Judas não mudou. O coração de Judas continuou exatamente o mesmo. E aqui eu aprendo uma grande lição. Eu posso estar perto de Jesus, mas não conhecê-lo. Eu posso estar perto de Jesus, mas não ver que ao meu lado ou à minha frente encontra-se o Deus Todo-Poderoso. Eu posso estar perto de Jesus e continuar sendo o mesmo que sempre fui. Isso porque, se eu não entregar a minha vida a Cristo, não adianta eu estar próximo dele. Se eu não colocar
o meu coração nas mãos de Cristo e abrir mão do meu desejo, do meu direito sobre a minha própria vida, não adianta eu estar vendo Jesus. Judas andou com Jesus, mas não adiantou. João diz que ele continuava sendo ladrão. Continuava sendo ladrão. Mesmo vendo, sentindo o cheiro e tocando em Cristo, Judas continuava sendo ladrão. Porque não adianta estar próximo de Jesus. É necessário servir a Jesus. Não adianta ouvir falar de Jesus. É necessário entregar o coração a Jesus. Essa é a primeira cena que aparece no caminho até a cruz. E existe uma diferença tão grande entre Maria e Judas, e a realidade é uma só. Não adianta eu estar próximo de Jesus se eu não entregar a Ele tudo o que sou e o que tenho. Não adianta. A segunda cena dessa semana de caminhada até a cruz está em Lucas 19, 28 a 44. E nós poderíamos intitulá-la como a entrada triunfal. Lucas vai registrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Aquele texto muito famoso em que Jesus diz aos seus discípulos para que eles fossem, pegassem um jumentinho que estivesse amarrado, trouxessem. Os discípulos jogaram sobre aquele jumentinho que nunca havia sido montado as suas capas, os seus tecidos, os seus mantos. Jesus sobe em cima daquele jumentinho e vai indo em direção a Jerusalém. E conforme ele vai chegando a Jerusalém, diz a história que as pessoas vão jogando à sua frente os seus mantos, os seus ramos de flores e ramos que eles haviam colhidos para a festa, e vão gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E vão se alegrando de uma maneira tremenda. E aqui nós vamos ter uma noção da festa. Dizem os historiadores que na época da Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. Certa vez foi feito um censo de aproximadamente quantas pessoas estavam na cidade de Jerusalém no dia da Páscoa. Chegou-se ao número de 2.700.000 pessoas, mais que a população inteira de Curitiba, numa cidade medieval cercada por muros. Imagina como estavam as ruas de Jerusalém. Imagina qual era a quantidade de pessoas que estavam vendo Jesus entrar por aquela cidade, por aquelas ruas, montado no seu jumentinho. A festa foi enorme, as pessoas gritavam, a fama de Jesus era gigantesca, todo mundo queria ver o mestre que fazia milagres e que ensinava o povo de um jeito que nenhum mestre da lei até hoje conseguia ensinar. Mas um negócio chama a atenção na entrada triunfal de Jesus. Lá no versículo 41 ao 44 de Lucas, o autor nos descreve que, por mais que a multidão estivesse feliz, comemorando, festejando e alegre, Jesus, quando vê a cidade ao longe, para o jumentinho e chora. E o texto bíblico diz que ele chora amarguradamente, profundamente. Que coisa estranha. Enquanto todo mundo estava comemorando, enquanto todo mundo estava festejando, enquanto todo mundo estava se alegrando, Jesus chora. Por que chora? Simples. Chora porque Jesus sabia o destino de Jerusalém. Chora porque Jesus sabia que no ano 70 da era cristã, o comandante romano Tito entraria na cidade, destruiria Jerusalém, derrubaria o templo, mataria milhares de judeus ao fio da espada e levaria o restante para o exílio. E iniciou no ano 70 a maior diáspora que existiu entre o povo judeu, do ano 70 até o ano 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os vencedores europeus determinaram que Israel voltasse ao seu território. Jesus chora porque sabia dos acontecimentos. Jesus chora porque sabia que aquele povo que estava ao seu redor, gritando, festejando e pulando, não sabia quem ele era. Jesus chora porque quando via aquela multidão pulando e festejando e jogando ramos para cima e para baixo, compreendia que aqueles homens não entendiam o que Jesus estava fazendo e nem o que iria fazer. Jesus chora porque via um povo religioso
preso pelas algemas da religiosidade, que não compreendia o Deus a quem servia e o Senhor que estava à sua frente. Jesus chora porque sabia que nem os seus discípulos entendiam direito o que estava acontecendo. E a realidade às vezes é essa. Os homens às vezes se empolgam, mas Deus não. Nós muitas vezes somos levados por emoções, mas Deus não. Nós muitas vezes sonhamos e imaginamos e pensamos coisas referentes apenas a essa natureza, a essa realidade humana, mas Deus não. Enquanto os homens queriam um rei físico, Deus estava entregando um rei divino. Enquanto os homens queriam ser libertos de Roma, Jesus estava disposto a enfrentar não o Império Romano, mas os maiores inimigos do homem: a morte, o inferno, o diabo e o pecado. Jesus chora porque os homens que estavam ali festejando olhavam para ele, mas não sabiam quem ele era. E isso acontece tanto hoje em dia. Acontece tanto. As pessoas olham para Cristo, as pessoas ouvem falar de Cristo, mas as pessoas não sabem quem Ele é. Não sabem porque não se dobram, não sabem porque não reconhecem, não sabem porque não entregam ao Senhor os seus corações, porque não dão ouvidos à sua mensagem. Festejam, mas não sabem. Comemoram, mas não entendem. Mas o mais fantástico disso tudo é que Jesus não desvia nem 1 centímetro sequer o seu objetivo. Por mais que ninguém soubesse quem ele era naquele lugar, por mais que a maioria daquelas pessoas que estavam festejando e gritando hosana ao que vem em nome do Senhor, mais tarde, alguns dias depois, gritariam: crucifica, crucifica. Jesus não desistiu do caminho da cruz. Deus não muda os seus planos, independente do que o homem faça. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus chora, mas segue a caminho da cruz. Jesus chora, mas continua amando os homens. Jesus chora e continua derramando graça sobre a vida de cada um que está ali. A terceira cena dessa caminhada semanal até a cruz encontra-se no capítulo 19, 45 ao 20, 47 de Lucas também. E nós poderíamos intitular essa cena como Jesus e os mestres da lei. Lucas é o autor que nos mostra detalhadamente como foram os últimos embates entre Jesus e os fariseus e os saduceus e os mestres da lei. Aqueles homens não gostavam de Jesus, sentiam inveja de Jesus, inveja da popularidade de Jesus, inveja do que Jesus poderia fazer, inveja do conhecimento de Jesus. Aqueles homens tinham ódio de Jesus. E o grande objetivo daqueles homens era matar a Jesus. E durante a semana da crucificação, que antecede a crucificação, Jesus tem os últimos embates com esses homens. A história é interessante porque o ponto máximo da revolta desses mestres da lei se dá quando Jesus entra em Jerusalém, chega ao templo e ele olha no pátio externo do templo, o pátio que era destinado aos estrangeiros, banquinhas e comerciantes vendendo objetos e animais. E a Bíblia registra um Jesus que nós não conhecíamos até então. A Bíblia diz que Jesus vai por aquelas bancas e começa a quebrar uma por uma, e começa a derrubar todas aquelas coisas, e começa a expulsar, meio que a chicotadas, a gritos e a empurrões, todos aqueles comerciantes que ali estavam. E os seus discípulos, empolgados com a situação, vão atrás, e a confusão está armada no templo.
E os mestres da lei ficam quietos. E aqui nós precisamos entender um negócio. Quando Jesus expulsa aqueles homens, Jesus cita uma palavra de Deus do Antigo Testamento: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Os mestres da lei permitiam que aqueles homens vendessem no templo porque ganhavam por fora. Na troca, na conversão de moeda, eles ganhavam o seu. Aqueles cambistas, aqueles mercadores do templo expressavam visivelmente a corrupção dos sacerdotes e dos mestres da lei de Jerusalém. Todos sabiam que era proibido no templo de Deus o comércio, mas aqueles homens faziam vistas grossas, porque por trás dos panos eles recebiam o deles. É muito parecido com o que acontece hoje em dia, não é assim não? Nosso país está cheio de vistas grossas. Parece que os homens gostam mais do dinheiro do que da verdade. Parece que os homens gostam mais do brilho do ouro do que do caráter polido. E Jesus expulsa aqueles homens. E a Bíblia diz que depois que Jesus expulsa aqueles homens, os mestres da lei maquinam um plano na sua mente, em seus corações, para matar a Jesus. Para matar. O circo estava armado. As coisas estavam todas prontas. Esses homens, depois que Jesus expulsa-os do templo, esses cambistas, esses sacerdotes e líderes religiosos, criam artimanhas, e enquanto Jesus está na cidade, enviam algumas pessoas a Jesus com perguntas, para tentar pegar algo que pudessem usar contra Jesus como acusação. E as perguntas têm a ver com Roma. Um dos homens chega para Jesus e diz assim: Senhor, tu que és mestre, é justo pagar imposto a César ou não? Os romanos não gostavam de pagar impostos, os judeus não gostavam de pagar o imposto a Roma. Jesus, muitos sábios assim, me dê uma moeda. E quando entrega uma moeda a Jesus, ele diz assim: de quem é o rosto que está nessa moeda? E o homem que fez a pergunta tem que responder: o rosto é de César, o imperador romano. E Jesus diz assim: entregue a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E aqueles homens têm que sair calados, porque nada conseguiam encontrar de justificativa para acusar Jesus. E o mais triste é que, por mais que aqueles homens tentassem acusar Cristo, não conseguindo, eles não dobravam os seus corações reconhecendo que Jesus era o Senhor, eles o odiavam ainda mais. E aqui eu aprendo uma grande lição: Jesus é 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Nenhum homem pode estar diante de Jesus na indiferença. Ou você está diante de Jesus e o seu coração queima por Ele, ou lá no fundo do seu coração você tem raiva, porque você vê a santidade de Deus, e você vê que na sua vida isso não existe. Aqueles sacerdotes olhavam para Cristo e tinham raiva, porque Jesus era melhor que eles. Tinham raiva, tinham inveja, porque queriam ser como Jesus é. Não se dobraram. E como é terrível quando os homens escolhem o caminho do ódio. Quando nos odiamos a Deus, o que nos resta? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A quarta cena dessa jornada até a cruz é descrita por João, e com riqueza de detalhes. Do capítulo 13 ao capítulo 17, verso 26, João se destina a descrever a cena que nós poderíamos intitular a última ceia. Aqui João registra os momentos em que Jesus já não está mais com a multidão. Jesus manda os seus discípulos prepararem o segundo andar de uma casa, e ali, apenas com os 12, incluindo Judas, Jesus entra, fecham-se as portas,
E ali, naquele lugar, Jesus dá os últimos ensinamentos àqueles homens. E ali, naquele lugar, Jesus passa os últimos momentos calmos com aqueles que foram os seus discípulos. E João nos diz que ao longo da conversa da última ceia, vários assuntos foram abordados. Jesus falou sobre a promessa do Espírito Santo que viria depois da sua ida. Jesus falou que o que o Espírito faria enquanto estivesse com os apóstolos. Jesus também falou que a tristeza que os apóstolos sentiriam pela crucificação e morte se tornaria em alegria logo, logo. Jesus também falou sobre a traição. Jesus também alertou um sujeito chamado Pedro, que Pedro o negaria 3 vezes naquela noite. Mas 2 coisas que aconteceram na última ceia precisam ser destacadas. A primeira delas é o lava-pés, que só João registra. Mateus, Marcos e Lucas não dão destaque a isso. Apenas João registra. Capítulo 13 de João. Jesus levanta-se da mesa, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia de água e, sem falar nada, ajoelha-se na frente dos seus discípulos e começa a lavar os pés, um por um. E o que eu acho fantástico é que os pés de Judas não foram renegados. Os pés de Judas não foram deixados para depois. Os pés de Pedro, que o negou 3 vezes, não foram deixados de ser lavados. Ao contrário, quando chegou na vez de Pedro, Pedro diz assim: de jeito maneiro, o senhor não encosta no meu pé. O que é isso? O senhor toma vergonha? O senhor é uma autoridade, o senhor é mestre, isso aí o senhor não pode fazer. E aí Jesus precisa repreender Pedro, dizer assim: Pedro, toma vergonha, rapaz. Se eu não lavar teus pés, eu e você não temos acordo nenhum. E aí Pedro era muito assim, 8 ou 80, Pedro diz assim: então não só os pés, lava tudo, banho completo, cabelo, barba e bigode. E aí Jesus diz assim: Pedro, você não entendeu de novo, rapaz, você não precisa tomar banho de completo não, você só precisa lavar os pés. Por que Jesus lava os pés dos discípulos? Aquela era uma tarefa destinada aos escravos. E não era qualquer escravo. Geralmente o escravo que lavava os pés dos convidados quando chegava numa casa era o escravo de hierarquia mais baixo que existia, porque era uma tarefa assim desonrosa, além de ser nojenta. Imagina comigo, aqueles homens andavam com sandálias empoeiradas o dia todo, e aqueles pés suavam naquelas sandálias, e aquela poeira grudava naqueles pés. Imagina o cheiro, que coisa gostosa. E Jesus vai lá naqueles pés fedidos, sujos, e lava um por um. Por quê? Simples. Se você observar o contexto do texto, você vai aprender que os discípulos estavam com uma coisa no coração deles. Mesmo estando ceando com Jesus, existia uma pergunta no coração daqueles homens: quem de nós será que é melhor? Quem de nós será que é o braço direito de Jesus? Quem de nós é o maioral dos 12? Esse era o questionamento do coração deles. E aí Jesus precisa ensinar então a última lição aos seus discípulos: no reino de Deus não existe ninguém maior do que outro, todos são servos uns dos outros. No reino de Deus não existe autoridade a não ser Jesus, todos os outros são servos, apenas servos. E é por isso que Jesus se ajoelha e lava aqueles pés encardidos, fedidos e sujos. E quando ele se levanta, ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Eu sou o mestre e vocês têm razão em me chamar de mestre, e eu fiz isso por vocês. Aprendam então, façam isso vocês também. Ou seja, sirvam uns aos outros. A vida cristã é uma vida de serviço a Deus e aos irmãos. Não queira ser maior do que ninguém, porque você não é. Só há um maior que os homens: Cristo Jesus. Somente Ele. Mas a segunda coisa que chama muita atenção
nessa última ceia é o capítulo 17. E aqui também só João registra isso. Mateus, Marcos e Lucas não sabemos por que deixam isso de fora. Mas João 17 são chamados as orações de Jesus. E aqui nesse capítulo nós vamos encontrar Jesus orando por si mesmo. Jesus ora também pelos discípulos, pedindo para que Deus os fortalecesse para os momentos de dificuldade que estariam para vir. Mas o mais fascinante de João capítulo 17 é quando Jesus ora por mim e por você. Sim, lá em João, mesmo perto da cruz, mesmo momentos antes de ser levado ao castigo romano, à punição, à crucificação, Jesus ora por mim e por você. Quando ele clama ao Pai, ele diz: Senhor, eu oro por aqueles que crerão na mensagem destes homens. Eu e você. Você já pensou que fascinante? No momento mais terrível da vida de Cristo, Ele se lembrou de você. E Ele orou por você. Jesus é assim. Jesus é aquele que nunca vira as costas para quem clama a Ele. Jesus é aquele que nunca recolhe a mão. Jesus é aquele que nunca deixa de amar. Jesus é assim. A quinta cena dessa caminhada até a cruz é registrada por Mateus no capítulo 26, versículo 36 ao 46, e nós podemos intitulá-la como a angústia do jardim. E essa não é uma cena bonita. Até aqui nós estamos vendo Cristo agindo, atuando, ensinando, e tudo nos parece bem. Até a última ceia não há problema algum. Tanto é que os discípulos estão preocupados quem é o maior deles. Os discípulos nem faziam ideia do que estava acontecendo. Mas quando Jesus vai ao jardim do Getsêmani à noite, na escuridão da noite, o filme começa a mudar. E as coisas começam a ficar tristes, assustadoras e feias. A Bíblia diz que Jesus leva consigo os seus discípulos e pega João, Pedro e leva um pouquinho mais adiante e faz um pedido, e eu acho fantástico isso. Jesus pede a Pedro e a João, diz assim: orem comigo, pois o meu coração está profundamente angustiado. Irmãos, que privilégio tiveram aqueles dois pescadores. Que privilégio aqueles homens receberam naquela noite escura em Jerusalém. Orar pelo próprio Deus encarnado. E a Bíblia registra que Jesus os deixa ali, vai um pouco mais à frente e ora. E ora com uma angústia profunda no seu coração. E quando Jesus volta, a Bíblia diz que os encontra dormindo. Nos parece que os discípulos preferiam o consolo do sono à batalha da oração. E muito parece também que hoje é assim. Muitos cristãos preferem o conforto da televisão à batalha da oração. Muitos cristãos preferem o entretenimento do celular à batalha da oração. Muitos cristãos preferem o descanso do sono à batalha de oração. Talvez seja por isso que muitos cristãos vivem patinando, apanhando e batendo suas cabeças, porque na hora de lutar, descansam. Na hora de embainhar as espadas, preferem deitar. Jesus volta mais para frente, acorda os discípulos assim: orem, orem, porque eu estou profundamente abatido. Jesus vai lá na frente e ora. E então Lucas nos dá um detalhe que Mateus não dá. Lucas, lá no capítulo 22, verso 44, diz
que quando Jesus está ali naquele jardim orando, buscando a Deus, com o seu coração apertado, na angústia, no sofrimento, do seu corpo saem gotas de suor como sangue. Nos parece bobagem, mas não é. Dizem os médicos que isso é possível. Quando o homem está num estágio de angústia tão grande, tão grande, tão grande, dizem os especialistas que isso é totalmente possível. E a pergunta que a gente faz é uma só: o que é que estava angustiando tanto o coração de Jesus? Essa é a pergunta. O que é que ia acontecer que fazia com que Jesus estivesse clamando, que estivesse ali com o coração apertado, angustiado ao extremo? Talvez a gente possa pensar, bom, era o medo da dor, do castigo dos romanos, os chicotes, as ofensas, era o medo da solidão, a vergonha, talvez era o desânimo com a traição dos discípulos, de Judas. Nada disso, nada disso. Isso não angustiava o coração de Cristo. O que apequenava o coração de Jesus era saber que na cruz, quando todos os pecados da raça humana estivessem sobre ele, Deus não estaria ali. O que angustiava o coração de Cristo era a separação momentânea que aconteceria na cruz entre ele e o Deus Pai. Isso lhe angustiava profundamente a alma, porque Jesus sempre teve uma vida de intimidade profunda com Deus, mas ali naquela cruz, quando os meus e os seus pecados, e quando os pecados do mundo sobrecaíram sobre os ombros de Cristo, Deus não estava. E é por isso que Jesus brada em alta voz: Deus meu, por que me abandonastes? Deus é santo, não se mistura com o pecado. Era isso que feria profundamente o coração de Jesus. Jesus não tinha medo dos romanos. Jesus não tinha dor pela traição de Judas ou pela negação de Pedro. Jesus não tinha medo dos chicotes ou dos líderes religiosos, nada disso. Mas Jesus estava angustiado, porque enquanto ele carregava o meu e o seu pecado, enquanto ele carregava a minha e a sua miséria, Deus o deixou. Que preço foi pago para que você pudesse viver? Que preço foi pago para que você pudesse erguer as mãos aos céus e declarar que Deus é santo? Que preço foi pago para que você pudesse orar e as suas orações chegar ao trono da graça de Deus? Foi alto, foi muito, muito alto. Cristo precisou separar-se de Deus para que nós pudéssemos nos aproximar a Ele. A sexta cena que os evangelhos registram nessa caminhada até a cruz é o julgamento fantasioso. Todos eles registram essa ação. Jesus está orando e de repente chega Judas. Jesus não maltrata Judas, ao contrário, Jesus o trata como irmão. Ele diz: amigo, irmão, por que veio? E a Bíblia diz que Judas beija Jesus, e aquele era o sinal para que os soldados, os homens que estivessem com Judas, prendessem Jesus e o levassem até o sumo sacerdote para ser julgado. Naquele dia, naquela noite, com um beijo, os homens traíram a Deus. Jesus foi preso, acorrentado, arma-se uma confusão. Pedro, sempre 8 ou 80, saca uma espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E Jesus dá uns gritos assim: para com isso. Pedro, guarda a espada. Quem vive da espada
pela espada morrerá. E olha que coisa fantástica, a Bíblia diz que Jesus toca na orelha daquele menino, e ele é curado instantaneamente. Mesmo traído, mesmo injustiçado, Jesus continua sendo misericordioso. Jesus continua amando os homens, os mesmos homens que o traíram. Ele é levado na surdina da noite, algo ilegal para a lei judaica. Ele é levado à casa do sumo sacerdote, do sogro do sumo sacerdote. Julgamentos à noite eram ilegais em Israel, não poderiam ser feitos. E aqueles homens que estão esperando Jesus, eles já têm todo o plano arquitetado. Eles criam as acusações falsas e os falsos acusadores. E eles não se preocupam com a lei de Deus que diz que era proibido aos homens jurarem falsamente. E aqui eu aprendo uma lição. Quando os homens querem praticar o mal, nada os impede. Quando os homens querem fazer o mal que está nos seus corações, eles não têm limites algum. Aqueles homens, eles deveriam zelar pela lei de Deus, mas eles mesmos estavam quebrando a lei de Deus, julgando Jesus à noite, acusando Jesus falsamente. E o circo estava armado, as acusações eram mentira, as palavras eram mentira, a encenação era toda mentirosa, só existia uma coisa de verdade em todo aquele circo: o ódio daqueles homens por Jesus. Isso era verdade. Eles inventam uma acusação terrível, mas os judeus não tinham o poder de aplicar a pena capital. Os judeus não podiam aplicar a pena de morte, era proibido a eles, apenas os romanos tinham esse poder. E aí acontece algo então extraordinário. Aqueles homens pegam Jesus e levam até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o procurador romano em Israel. Ele tinha o poder sobre vida e morte. E aqueles homens levam Jesus a Pilatos e dizem assim: está arrumando confusão contra os romanos, é melhor matar. Pilatos, sabendo que se tratava de inveja, sabendo que se tratava de ódio, e que aquilo tudo era um grande circo, tenta se livrar. Pega Jesus e o envia a Herodes, que está na cidade. Herodes era o rei dos judeus, colocado para reinar sobre Israel pelos romanos. E Herodes era da Galileia. E a Bíblia diz que Herodes queria há muito tempo já ver Jesus, porque ouvia falar dos milagres, e Herodes queria conversar com Jesus. E quando Jesus chega, Herodes fica feliz, porque talvez ele queria ver algum milagre. Mas quando ele vê aquele circo armado, e quando ele vê aquela confusão, ele diz assim: comigo não, manda para Pilatos, ele que resolve o problema, eu não vou mexer nisso. E aqueles homens então levam Jesus de novo a Pilatos. E ali nós podemos ver então a que ponto chega a corrupção do coração do homem. Pilatos sabia da inocência de Jesus, a sua mulher o havia alertado de que à noite não conseguira dormir, porque Deus falara com ela de que aquele homem era inocente. Mas Pilatos fecha os seus ouvidos e prefere agradar a multidão a fazer o que é justo. E a vida é assim. O coração corrupto do homem nunca escolhe a justiça por si só. Por isso que ele precisa de Cristo. O coração corrupto do homem escolhe agradar as pessoas que estão ao redor, para ser bem visto, para se manter no poder, para conseguir os ganhos. Pilatos sabia da inocência de Jesus, mas não fez nada. Ao contrário, contribuiu para que aquele circo acontecesse. E a realidade, irmãos, é uma só: não há como agradar o mundo e a Deus. É preciso escolher: ou eu vivo para agradar o meu Salvador, o meu Deus, ou ao mundo que nada me oferece, a não ser as correntes do pecado. O julgamento é feito, a condenação é dada.
inicia-se então a 7ª cena dessa caminhada, desse filme da crucificação. E talvez seja a cena mais terrível de todas elas, a crucificação. Essa era uma prática romana, e os romanos eram especialistas nisso. Era um povo de guerra. A crucificação servia para humilhar o condenado e para aumentar o tempo de sofrimento até a morte. Geralmente os crucificados morriam asfixiados, porque quando estavam pendurados na cruz, agonizando por causa dos seus cortes e por terem sido torturados pelos romanos, esses soldados romanos pegavam e quebravam as pernas desses homens na cruz. E quando as pernas quebravam, o peso do corpo caía. E quando o corpo caía e ficava pendurado pelos pulsos, não conseguia se respirar. E aqueles homens agonizavam pendurados naquelas cruzes até morrer. A crucificação era o meio mais terrível de morte que existia no Império Romano. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Era um ato tão terrível que o cidadão romano, por nascimento, não poderia ser crucificado. Quando Paulo é morto em Roma, ele não é crucificado, ele perde a cabeça, cortam-lhe a cabeça fora. Tamanha crueldade era a crucificação. Tudo começava com uma série de horas e horas de tortura, e os romanos eram especialistas em torturar. Eles tinham vários mecanismos e materiais para exercitar essa tortura física. Talvez um dos mais terríveis usados era um chicote com várias tiras de couro, e na ponta de cada uma dessas tiras era amarrado um pedaço de ferro pontiagudo. E quando esse chicote pegava na carne humana, ele grudava, e ele arrancava pequenos pedaços de carne quando ele era puxado de volta. E os romanos praticavam esse ato de tortura por horas e horas e horas. Não matavam, mas mutilavam, batiam, humilhavam, espancavam, machucavam o máximo que eles podiam. E Jesus enfrentou tudo isso. Tudo isso. Como se não bastasse, eles colocavam sobre o condenado a sua própria cruz e os faziam carregar até o lugar onde eles seriam crucificados. E a Bíblia diz que Jesus vai passando pelas ruas de Jerusalém e carregando aquela cruz com o seu corpo todo marcado, cortado, ensanguentado, espancado, esbofeteado, com uma coroa de espinhos na cabeça e uma capa vermelha presa, para que humilhasse ainda mais. E a coisa mais impressionante é que as mesmas pessoas que gritaram Hosana ao que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor, eram as pessoas que assistiam Jesus passar carregando a cruz, dando risada, xingando e falando palavras que não deveria. Isso me ensina uma grande verdade: a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. O povo não conhece e não sabe os planos que Deus tem. O povo é movido por emoção. Hoje aplaude, amanhã vai. Deus é Senhor. Jesus carrega aquela cruz pelas estradinhas de Jerusalém. A certa altura ele cai. O peso era muito grande, e se isso não bastasse, o seu corpo estava completamente arrebentado. Os romanos pegam um sujeito chamado Simão Cirineu, o obrigam a carregar a cruz de Cristo. E quando chegam ao alto da montanha, do morro onde Jesus seria crucificado, tiram as roupas de Jesus, porque os condenados eram crucificados nus, para que a vergonha fosse ainda maior. Eles tiram as roupas de Jesus, e por isso que o texto bíblico diz que eles sortearam as roupas de Cristo. Eles pegam os pés de Cristo, colocam na madeira e com um prego feito de ferro muito grande, eles martelam, pancada após pancada, até que esse prego atravesse os 2 pés e atravesse a cruz. Todos assistiam. Maria, a mãe de Jesus, estava assistindo.
João, o único discípulo que não fugiu, estava assistindo. A multidão que gritava Hosana estava assistindo, mas ninguém fez nada. Eles pegam os pulsos de Jesus e eles cravam os mesmos pregos, um em cada pulso, a marteladas, até que esses pregos transpassem a carne e a cruz de madeira. E se isso não bastasse, eles erguem aquela cruz e a deixam em pé. E Jesus é sustentado pelos seus pulsos no meio dos pregos, pelos seus pés firmados em cima de pregos que cortaram a sua carne. E o espetáculo está armado. As multidões estão vendo, os sacerdotes estão dando risada, os mestres da lei estão brincando, os soldados estão tirando sarro de Jesus. Maria está sofrendo, João está sofrendo. E ali Jesus fica, segundo os especialistas e estudiosos, 6 horas. E em todo aquele tempo, o sangue de Jesus desce do seu corpo, pela sua cruz, e chega ao chão. E a Bíblia diz que ao seu lado, à direita e à esquerda, 2 outros homens já estavam crucificados. E a Bíblia diz que eram ladrões, os 2. Mas o interessante é o desfecho desses 2 homens. A palavra de Deus nos diz que um dos homens questiona Jesus e diz assim: por que você não se salva e também a nós? Já que você pode, faz alguma coisa. E começa a blasfemar contra o nome de Cristo. Mas a Bíblia diz que o outro homem faz algo diferente. Aquele ladrão, à véspera da morte, olha para Jesus e diz assim: tem misericórdia de mim, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E a história registra então um dos atos de amor mais fantásticos do mundo. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz assim: hoje, não é amanhã nem depois, hoje, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Aquele homem teve uma vida miserável, ele era ladrão. Talvez aquele homem passou a vida inteira fazendo tudo que não devia, mas aquele homem soube escolher certo quando teve a oportunidade de estar diante de Jesus. E deixa eu dizer um negócio para você: quando nós estamos diante de Jesus, nós só temos 2 caminhos de escolha: ou é céu ou é inferno. Não há um terceiro caminho. Ou eu escolho a Cristo e o céu, ou eu nego a Cristo e o meu destino é no inferno. E nessa situação toda, quando o tempo vai passando, a Bíblia registra então a 8ª cena dessa situação: a morte. E aqui Mateus 27 nos dá detalhes que os outros evangelistas nos não dão. Mateus diz que quando Jesus morre, acontecem algumas coisas naquele lugar, no mundo, que nós podemos muito bem dizer que são os testemunhos de Deus sobre a morte de Cristo. Primeira coisa que Mateus diz lá no versículo de número 45 é que do meio-dia às 3 horas da tarde, trevas cobriram toda a face da terra. O sol deixou de brilhar. As trevas tomaram conta do planeta. E talvez a gente se pergunte: mas por que isso? Simples. Precisamos lembrar da profecia de Joel, capítulo 2, verso 31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Também lembramos de Amós 5,18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dias de trevas e não de luz. Naquele momento em que trevas cobrem a face da terra, está sendo julgado o meu e o seu destino, está sendo julgado a minha e a sua alma. Naquele momento, os homens conseguem ver pela primeira vez o que a Bíblia diz ser o dia do Senhor, o dia de julgamento.
Segundo o testemunho que Mateus nos dá, é que a terra treme. Há um terremoto. Quando Jesus morre, a terra treme em Israel. É a criação testificando que o Deus Todo-Poderoso estava pagando o preço do pecado dos homens. Mas Deus também nos diz que quando Jesus morre e dá o seu último suspiro, o véu do santuário se rompe de cima a baixo e cai em duas partes. E esse talvez seja o maior sinal do amor de Deus. O véu ficava no lugar chamado Santo dos Santos, uma pequena sala no templo de Jerusalém, onde ficava a arca de Deus com as tábuas dos 10 mandamentos e o cajado de Arão. Ali naquele lugar colocou-se um véu que cobria toda a entrada. Homem nenhum poderia entrar naquele lugar, pois ali naquele lugar estava a presença de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele entrava amarrado com uma corda na sua cintura e com sininhos na sua roupa. Se as pessoas que estivessem do lado de fora não ouvissem mais os sininhos, puxavam a corda, porque aquele homem havia sido morto pela glória de Deus por causa do pecado. Ninguém podia se aproximar daquele lugar, porque ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando Jesus dá o seu último suspiro, aquele véu rasga-se de cima a baixo. Já não há mais separação entre os homens e Deus. Já não há mais nada que impeça os homens de se achegarem à presença de Deus. Não há mais um lugar, não há mais um véu, não há nada, porque Cristo rompeu as barreiras que impediam que eu e você nos aproximássemos do trono da graça de Deus. Mas Mateus fala mais. Ele diz que por fim, o último sinal, o último testemunho divino sobre a morte de Cristo se dá quando, naquela tarde em que Jesus morre, muitos túmulos em Jerusalém são abertos e os mortos ressuscitam e começam a entrar dentro da cidade, ressuscitados pelo poder de Deus. E aquilo é como se fosse um pré-anúncio do que aconteceria com o próprio Senhor. Mas o mais fantástico de tudo isso é perceber quais são as palavras do soldado romano que estava aos pés da cruz e que viu todas essas coisas. Aquele soldado, quando viu as trevas, quando sentiu o terremoto, quando soube do véu, quando soube que os mortos ressuscitaram, aquele homem só tem uma coisa a dizer, e ele diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós podemos não gostar, nós podemos até mesmo odiar, mas um dia todos os homens precisarão se dobrar e reconhecer que Jesus é Deus. Toda língua um dia confessará que Ele é o Senhor, diz a palavra. Aquele soldado é o anúncio de o que vai acontecer com muitos homens que vivem em nossos dias. Eles podem odiar Jesus, mas eles serão obrigados a reconhecer que Ele é Deus. Jesus morre e o cenário transforma-se no caos. Os discípulos fogem, se escondem de medo. Esses homens que entraram em Jerusalém comemorando, agora estão chorando, estão tremendo, estão apavorados. Chega o sábado, e sábado é sagrado para o judeu, eles não fazem absolutamente nada. Aquele foi o sábado mais terrível para aqueles homens que seguiram a Cristo.
O que fazer da vida agora que Jesus morreu? O que imaginar? E outra, se mataram Jesus, eu e você vai virar o quê? Esse era o clima. Mas entre aqueles homens existiam algumas mulheres profundamente abatidas e tristes, mas que queriam prestar as suas homenagens e fazer o que a lei judaica dizia num funeral. Elas compram as especiarias, perfumes, ervas, e quando amanhece o domingo, ainda no escuro, elas se dirigem ao túmulo. E aí começa então a última cena dessa história. E aquelas mulheres vão para o túmulo com o coração arrebentado e com um pensamento: quem vai remover a pedra para que a gente possa ungir o corpo do Senhor? E a Bíblia diz que quando elas chegam naquele lugar, elas encontram a pedra removida. Elas não veem corpo, mas elas veem 2 anjos de Deus naquele lugar. E o que aqueles anjos dizem para aquelas mulheres muda toda a história do mundo. Aqueles homens olham para elas e dizem assim: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A história só acaba quando Deus escreve o ponto final. Os homens podem fazer o que eles quiserem. A história só termina quando Deus diz que o fim chegou. Jesus ressuscitou. E não ressuscitou como o Jesus que fora crucificado. Não. Jesus ressuscitou agora com toda a sua glória que havia abandonado para vir a esse mundo. Jesus ressuscitou como o único e suficiente Salvador. Jesus ressuscitou com as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Jesus ressuscitou como vencedor sobre todos os grandes inimigos da minha e da sua vida. Naquela semana, naquela cruz, naquele sepulcro, Jesus venceu o pecado que escraviza a minha e a sua vida. Naquele lugar, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a própria morte. A ponto do apóstolo Paulo em Coríntios nos dizer: aonde está a morte? O que pode ela nos fazer? E agora nós voltamos para João 14, verso 6. Nós não servimos a um Deus que está morto. Nós não servimos a um Deus que está pendurado numa cruz. Nós não servimos a um Deus que não pode. Nós servimos ao único e suficiente Deus. E somente Ele é capaz de libertar a nossa vida. Somente Ele é capaz de transformar as nossas histórias. Somente Ele é capaz de abrir os portões da eternidade, para que eu e você possamos adentrar quando os nossos olhos nessa terra se findarem. Deus é o único caminho. Jesus é o único caminho, a única verdade. Somente Ele é a vida. Nesse feriado, muitas pessoas deram e receberam presentes. Não tem problema. Nesse feriado, muitas pessoas foram às igrejas. Nesse feriado, muitas pessoas viajaram, comemoraram, festejaram. Não tem problema. Mas nesse feriado, você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Você pode continuar com a vida que você tem, ou você pode escolher o caminho que te leva ao trono da graça de Deus. Você pode continuar do jeito que você é, ou você pode entregar o teu coração a Cristo, permitindo que Ele transforme a totalidade da tua história. Nesse feriado, você tem a oportunidade de experimentar o que é a Páscoa. Liberdade. Páscoa é liberdade.
você precisa dobrar teu coração a Cristo, pois não há outro caminho para chegar perto de Deus, a não ser o caminho de Cristo. Feche teus olhos. Eu não sei quantos aqui têm a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu não sei quantos aqui já colocaram os seus corações nas mãos de Cristo. Mas eu quero dizer para você que o Cristo que morreu naquela cruz e que ressurgiu está aqui hoje. E Ele está na sua frente. Assim como Ele esteve diante daqueles ladrões. E hoje você precisa tomar uma decisão. Ninguém pode decidir por você, pois a vida é sua. Deus está aqui. Você precisa decidir entregar o seu coração a Ele, ou continuar vivendo do jeito que você vive. Mas deixa eu ser muito sincero para você. O caminho sem Cristo é o inferno, a perdição eterna e o tormento eterno. Escolha, receba com sabedoria. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, obrigado, Pai, porque nós não temos como mensurar como foi o teu sacrifício naquela cruz. Nós podemos ler, Senhor, nós podemos ver filmes, mas nós não temos nem sequer como chegar perto da realidade do teu sofrimento naqueles dias. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque se não fosse o Senhor naquele lugar, se não fosse o Senhor naqueles momentos, o que seria de nós? E Deus, existem pessoas aqui hoje que estão colocando os seus corações nas tuas mãos. E existem pessoas aqui hoje que o Senhor está tocando no profundo dos seus corações. Existem pessoas aqui hoje que estão experimentando a realidade do Senhor, Deus vivo. Faz o teu mover, ó Deus. Transforma, Senhor, a nossa vida. Muda a nossa história, Pai. Ajuda-nos a melhorar. Muito obrigado, Jesus, pela tua salvação, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o teu amor sobre nós é o que nos faz sermos melhores e mais parecidos contigo. Abençoa a vida de cada um. Guarda, Senhor, debaixo do teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.